Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com os artistas Pri Helena, que atuou em Ainda Estou Aqui, vencedor de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025, e Tairone Vale, que atuou na novela Terra e Paixão da TV Globo. Ambos têm uma longa trajetória no mundo artístico e estão em cartaz em Juiz de Fora com o espetáculo teatral Doce Árido. A peça tem texto e direção de Tairone Vale. No elenco, além de Pri Helena, estão as atrizes Rebeca Figueiredo e Laila Paganini. Queria agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite, né? Sei que quando está fazendo peça a coisa é complicada, né? A agenda de vocês é sempre complicada. Queria agradecer e começar perguntando o que Juiz de Fora interferiu na vida artística de vocês, que começaram tão cedo, né? Pri começou com 11, aos 16 já estava no palco. E Tairone tem essa coisa de escrever, de estar sempre tão atuante, né? Desde sempre, né, Tairone? Desde quando eu me entendo por gente. Por gente, por ator social e comunicação, enfim. Fala um pouco disso, né? Os dois que são jornalistas, formados em jornalismo, os dois na Facom, né? Sim. E aí, como é que foi isso, desse caminho do jornalismo, que acho que não sei se os dois... O Tairone teve uma passagem pela tribuna, né, Tairone? Eu acho que eu cometi um pouco de jornalismo, né? Na verdade, eu e Marisa fomos colegas, né? A gente trabalhou na tribuna, não sei se ela vai lembrar. Eu costumo dizer que talvez eu tenha sido o pior repórter de política que já passou pela tribuna de Minas. Eu acho que eu demorei porque sempre escreveu super bem. Não, mas escrevi, mas apurar não era muito comigo, porque assim, todos os políticos me faziam de marionete, eu não tinha malícia nenhuma para poder ser um jornalista político, eu gostava de escrever. Era jovem, tá? Era jovem. Pode ser isso, mas assim, sempre eu trabalhando na tribuna e fazendo faculdade e fazendo teatro, atuando em filmes e sem... Eu demorei, eu acho, a mergulhar de cabeça, entender que realmente o que está no sangue é arte, é atuar, é escrever e tal. E tentei fazer outras coisas, como jornalismo, como marketing, né, como ter uma agência, mas sempre o teatro ali, o mosquitinho mordendo e... Picou já era. Picou, né? já era. Picou já era. E você, Pri? Bom, primeiramente... Eu tenho que dizer aqui que Pri disse que foi minha aluna. Fui aluna. Fui na Facom, Faculdade de Comunicação. Me lembro muito bem dos mergulhões. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui. E falando sobre Juiz de Fora... eu sempre gosto de lembrar isso porque antigamente tinha o Festival de Teatro de Juiz de Fora, que era um evento muito importante que movimentava muito a cidade. E eu peguei o festival ali meio que saindo uma pré-adolescência, criança, então eu consegui assistir e ter contato com muitos espetáculos por conta desse festival, que trazia espetáculos e companhias de todos os lugares do Brasil e até de fora, né? Uhum. Então, assim, era o dia inteiro de teatro. Por isso que eu gosto sempre de falar desse festival, porque... A gente ainda tem, né? O Festival de Teatro da Dança de Fora. A gente tem a campanha de popularização, que é um outro evento que também movimenta muito a cidade, apesar de precisar mais ainda de apoio público. Uhum. Mas o Festival de Teatro, acho que como tinha um apoio maior da prefeitura, não sei se tinha algum apoio privado na época, não era envolvida com isso, mas eu sei que movimentava e que tinha possibilidade de trazer espetáculos muito grandes, assim, de todos os lugares do Brasil. E eu acho que isso foi algo fundamental na minha escolha, na minha decisão, no meu encantamento pela arte, e acho que foi responsável pela escolha e encantamento pela arte de muitos outros artistas de Juiz de Fora. Então, por favor, volta, Festival de Teatro de Juiz de Fora, merecemos. Vocês foram de alguma companhia local? Você pisou aos 16 anos fazendo o que especificamente? Sim, eu participei de muitas companhias aqui de Juiz de Fora, muitas. Eu participei dos Mensageiros, da Teatrando, dos Sequelados, eu participei da companhia do Cláudio Ramos. Depois eu criei uma companhia minha, que era a Imundos Companhia Teatral, e aí foi onde eu consegui criar o meu olhar para autoprodução artística, assim. Eu me entendi, para além de uma artista, uma produtora de mim mesmo também. Uhum. E depois eu fui do Andar de Baixo, que era um espaço que existiu aqui durante anos e que foi um espaço que movimentou muito. A Caru, o Russão, o Vinícius, Gabriel. Muito legal, muito legal. Muita Nossa, gente criativa. Eu tô até envergonhado de tantos grupos que você participou e eu quase nada de grupo no currículo. É porque você sempre era ator convidado,
Tairone. Você era o patamar bem mais acima do que eu. Entendi. Bem mais. Saiu bem, vou tomar isso como um elogio. Agora eu queria também aproveitar a sua fala e falar de outro festival também, que eu também sinto muita falta, que era o Festival de Cenas Curtas. Que para mim, apesar de já ter começado a escrever teatro assim, até um pouco mais tarde, um pouco mais velho, mas o movimento de cenas curtas, que, né, tinha não só em Juiz de Fora esse movimento de cenas curtas, né, existem em outras cidades, mas o Festival de Cenas Curtas ele era um acontecimento muito interessante. Eu escrevi muitas peças, muitas cenas para participar desse festival, em drama, comédia e vários estilos. Eu pude arriscar e me aprimorar, aprimorar minha inventividade enquanto autor por conta do Festival de Cenas Curtas, que também é uma pena, que eu acho que muita gente experimentou. Eu já tive cenas curtas, o Big Bang, né, que é um texto que a gente... Que viraram espetáculos e que é uma porta de entrada para muita gente que está começando, tanto na atuação quanto direção e na escrita também, que também faz muita falta. Então o Festival de Cenas Curtas aí deveria voltar. Então, Juiz de Fora já foi mais rico, né, pelo que vocês estão falando. Vocês acham que no pós-pandemia isso piorou? A gente estava falando, vocês estão em cartaz, né, com o dossiário, lá na Praça Céu, né, que é em Benfica, zona norte da cidade. Como é que vocês veem hoje? É difícil de levar as pessoas ao teatro, ou isso é diferente no interior das cidades maiores, né? Não sei se vocês ainda moram aqui, né? A Pri provavelmente estava gravando novela, o Tairone também, né? Os dois já foram de novelas, né? Você fez Terra Paixão, você fez a Cacá em Volta por Cima, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, o que é fazer teatro, o que é fazer teatro em Juiz de Fora, e também a necessidade de ser conhecido do grande público fazendo a televisão, né? Queria que vocês falassem um pouco disso aí, das dificuldades e, né, como é que é essa saída daqui para ir para o Rio ou para São Paulo, Você né? tem mais lugar de fala do que eu. Não, eu acho que você começou fazendo a pergunta sobre a pandemia. E eu acho que a pandemia, o período pós-pandemia, ele mudou até essa concepção de ter que sair daqui e estar lá para trabalhar, né? Eu moro em Juiz de Fora e eu estou nas outras cidades quando eu estou trabalhando, mas a minha base é aqui, principalmente porque Juiz de Fora é super bem localizado, assim, né? Um ponto super central, próximo desses eixos de capital, assim. E é uma cidade que tem um custo de vida mais baixo, é uma cidade um pouco mais tranquila do que o Rio e São Paulo. Então, assim, aqui eu tenho a minha vida e nessas cidades eu estou quando eu estou trabalhando, né? Na época da novela eu precisei ficar lá porque era muito... Gravação de segunda a sábado, né? Aí quando eu tinha uma folguinha eu vinha porque eu sou mãe de pet, tem que vir aqui comparecer com meus cachorros, né? Mas eu acho que a pandemia, em relação a essa questão da produção, durante a pandemia vários espaços fecharam, né? Vários grupos se desarticularam também, por motivos óbvios, mas eu acho que durante a pandemia, algumas soluções emergenciais aconteceram, inclusive por conta de uma lei que surgiu na pandemia, que é o Aldir Blanc, que a gente está em cartaz hoje com o espetáculo Dossiário, que é um espetáculo financiado por essa lei. E eu acho que essas medidas, elas vêm para fortalecer muito o que é produzido no interior. Então, aí a gente está com um saldo positivo em relação a período antes da pandemia, porque não chegava muita verba, assim, para o interior, né? Só que para a gente se recuperar do baque da pandemia, também é um caminho que vai ser percorrido, eu acho que a passos lentos. Por isso é tão importante. Por causa da mudança de hábito também. Muita gente deixou de sair, sai menos, não sei, né? Sim, como é que vocês veem isso? Mas... elas estão com menos disponibilidade para sair. Eu acho que é reeducar novamente o público aí ao teatro, que é uma experiência única, que não é substituído por uma ida ao cinema e nem por assistir um filme na TV fechada, assim, não sei. Fico pensando que a gente precisa conquistar o público de novo, sabe? Eu, de certa forma, uso discordar um pouco. E olha que eu tenho... Né, vai discordar de quem, Tairone? Vou discordar de você, para variar. Mas sabe que geralmente, assim, eu sou sempre um eterno pessimista, né? Mas... eu senti que depois da pandemia, principalmente frequentando bastante o Rio, os teatros no Rio, então assim,
Eu vi muitas e até hoje parece que tem uma sensação de que com o fim da pandemia, assim, as portas, né, de casa se abriram e eu, sei lá, de certa forma as pessoas com muita necessidade de retomar esse contato humano e, artisticamente falando, nenhum contato humano acontece de uma forma tão proeminente como no teatro, né? Então, geralmente, assim, quando eu vou frequentar e assistir peças no Rio, geralmente lá o movimento teatral, acho que de certa forma deu uma fortalecida, então a gente vê muitas peças lotando, enchendo, ficando cartazes durante muito tempo, e você às vezes com dificuldade para conseguir o ingresso, e não só peças que tenham bambambãs ou peças que tenham globais, né, como a gente fala, mas de produção de grupos. Então, obviamente que não é todo mundo que enche por várias questões, tal, de divulgação, mas eu senti uma certa procura, um certo retorno ao teatro que vem se mantendo, isso principalmente lá, eu falando em termos de público, lá no Rio. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, as produções que eu fui, assim, eu acho que elas não estão tão cheias como antes. Acho que, inclusive, a cidade tem produzido menos coisa do que antes. E aí não sei se é por conta dessa desarticulação de muitos grupos, do fechamento de espaços, né? E eu acho que as produções, elas diminuem Acho que tem um produzido pouco. Menos? Acho que sim. Acho que a gente tem ganhado aqui em Juiz de Fora o teatro musical, que é uma coisa que não existia antes aqui na cidade, ou existia muito pouco. E acho que agora o mercado do teatro musical tá bem efervescente, assim, que é bem legal, porque tem muitos artistas brotando, assim. Mas acho que o teatro, não sei como fala, tradicional, não sei qual palavra usar, eu acho que essas produções, elas estão menores, assim, acho que tem menos grupos produzindo. Eu acho que, assim, você falou num ponto que para mim talvez seja o principal, o problema de espaço aqui na cidade. É, né? Isso que a gente queria saber, né? Até o diretor, o Vitor, colocando. Há esse paradoxo, falta teatro porque falta público, né? Ou falta público porque estão faltando grupos produzirem coisas boas. E a gente é inevitável a gente falar de grupos longevos, como é o Divulgação, né? Sim. Que também depende do Fórum da Cultura, do espaço estar aberto. Atualmente também tem um problema estrutural, né, no Fórum da Cultura. E a gente já teve o Mescla, que também se desestruturou, e aí hoje a gente tem algumas coisas, né, acontecendo, né, em relação ao Mescla. Mas assim, o que mais que a gente tem aqui de teatro que se faz o ano inteiro sem ter um festival, sem ter uma campanha? Eu acho que esse é o principal problema, assim, e eu acho que nem é falta de grupo fazendo coisa boa, porque aqui em Juiz de Fora tem muita gente muito boa. Eu acho que é falta de espaço para ensaiar, é falta de espaço para apresentar, é falta de vida longa para os projetos que acontecem, porque é isso, assim, a gente está fazendo um espetáculo em Benfica, a gente está conseguindo levar bastante gente lá porque a gente conseguiu bastante divulgação, a gente tem feito muita divulgação desse espetáculo. Mas não é algo fácil, e aí é algo que acontece uma vez ou outra, então não forma um público ali. Mas se um grupo de teatro ele não tem um apoio, um financiamento, se esse grupo de teatro não tem um lugar para ensaiar, como que ele vai produzir algo para apresentar na Zona Norte e criar um público contínuo nesses teatros, sabe? É uma bola de neve, assim, mas eu acho que... Espaços para apresentar o tamanho. Porque, assim, hoje a gente está mais ou menos refém do Pascoal, que é um teatro ótimo, um teatro lindo, mas que é um espaço, quer dizer, limitado, porque, né, ele tem o limite da agenda, e é um espaço que tem 400 lugares. Então, assim, o que a gente precisa? Assim, você vai encher o espaço com 400 lugares, hoje em dia é muito difícil em qualquer Quantos lugar. lugares são em Benfica? 120. 120. Então a gente precisa do quê? A gente precisa do CCBM, que talvez era para mim, ele continua sendo assim, sempre foi um chuchuzinho, porque era um espaço aqui central, fácil de ir. E com super também está acessível. desativado, né? Super acessível. Muito acessível. A gente não tem mais o Pro Música, a gente tem o teatro lá do Museu Ferroviário, que também está passando por reforma, a gente tem o CCBM, que está há quanto tempo que está parado quanto reforma. Então, assim, a gente precisa o Teatro Central de mais espaços menores, para que a gente possa ter o escoamento de uma produção. E a gente não fique dependendo de... Porque a gente vai ocupar o quê? Central, né? O Pascoal, a gente precisa de espaços íntimos. Hoje em dia, né, o teatro se faz muito com peças intimistas, tal. A gente precisa de mais espaços com menores, com essa troca, né, de mais íntima. Você falou da Lei Aldir Blanc, né? Vocês acham que precisa de mais políticas públicas
e também apoio da iniciativa privada, porque você fala, não tem espaço, não tem isso, não tem aquilo. Mas tem recursos, as pessoas são bem remuneradas, a pessoa consegue ser ator profissional. Você hoje é atriz profissional, você consegue viver do teatro, vocês conseguem viver da arte? Hoje eu estou vivendo da arte, mas é algo assim, estou, amanhã não sei e ontem não vivi, sabe? É tipo isso. Não, vamos isso é sério, momento, porque né? nós estamos falando de uma atriz que está num filme premiado internacionalmente. Você esteve em Ainda Estou Aqui, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Você conta um pouco disso, o que é isso? Você teve no auge da carreira onde todo mundo quer estar, Sim. Né? Você fez a Zezé, que trabalhava, né, na casa da família Paiva, né? Contracenou ali com a Fernanda Torres, que também, né, acho que hoje é a atriz mais laureada, digamos assim, do Brasil. Sim. Conta um pouco disso, né? O que é estar lá e não conseguir viver disso, né? Tipo, eu, assim, na verdade, já tem, assim, uns 10 anos que eu consigo eu viver de arte, da minha arte, assim. Não fazendo televisão, filme, mas fazendo teatro. Já dei aula de teatro para criança, fazendo projetos. Eu tenho um coletivo que é o Grila, que é um coletivo que a gente faz também audiovisual e peças. Então, assim, eu vivo de arte. Hoje em dia eu me sustento como artista, mas é algo que nunca... É uma segurança, sabe? Não é você fez um filme do Oscar e agora tá tudo ganho, a guerra tá ganha e pode ficar tranquila. Isso não existe, assim. Não para quem vem de onde eu venho. Eu não sou herdeira, eu não tenho... não sou apadrinhada, nada disso. Eu sou uma artista, uma operária da arte e eu vou estar sempre trabalhando para conseguir viver disso, assim. O filme, é óbvio que a minha vida mudou depois do Ainda Estou Aqui, porque muitas outras portas vão se abrindo, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis, mas eu acho que tudo é trabalho, sabe? Tudo é uma construção. E o Ainda Estou Aqui foi muito lindo, porque ele é fruto de um trabalho exatamente desse grupo que eu falei, do Grila, com uma lei de incentivo daqui da cidade, que a gente fez um filme, um média-metragem, e uma produtora de elenco me viu nesse filme, que foi produzido por nós, e me chamou para o teste do filme. Então foi uma coisa assim, meio que rápida, não do nada, porque eu sempre trabalhei com isso, mas eu estava aqui em Juiz de Fora, eu não estava lá no centro, lá no Rio, fazendo 1000 coisas e sendo vista por todo mundo, assim. Então, para mim, foi uma surpresa. E, ao mesmo tempo, eu sempre costumo dizer que eu acho que essas coisas aconteceram para mim na época certa, porque eu me considero tanto uma trabalhadora da arte que essas coisas não me deslumbram, sabe? Não me enchem a cabeça, assim. O que eu desejo, Marisa, é continuar trabalhando, é continuar tendo a oportunidade de trabalhar, tanto no cinema, quanto na televisão, quanto no teatro. Eu gosto de atuar, eu gosto de fazer isso, assim. Então, acho que o Ainda Estou Aqui foi um presente, porque foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com esses grandes nomes, mas acho que o principal presente que eu ganhei de Ainda Estou Aqui foi ter meu trabalho mais reconhecido e isso ter me aberto outras portas que me possibilitaram trabalhar mais ainda. Desculpa, será que eu posso fazer um elogio público? O que eu posso fazer, aproveitar? Tem que fazer um elogio público, porque realmente, assim, quando a gente começou a conversar sobre dossiário, a Pritinha, quer dizer, o filme estava sendo lançado, Ainda Estou Aqui, ela estava fazendo novela, e a gente já conversando, né, o dossiário dele foi apresentado na CAU, com direção do Léo Cunha, né, com esse texto, e a Pri fazendo novela, ainda ensaiando para fazer uma apresentação de fim de ano da CAU. E ela lá batalhando os horários dela. CAU é em Laranjeiras, no Rio, né? A Casa de Arte Laranjeiras. E eu ficava falando assim, e ela, não, então vamos conversar, vamos fazer o projeto, vamos fazer o dossiário e tal. E eu pensava assim, uma parte minha, falei assim, ok, eu tenho que pensar aqui em quem vai fazer, porque a Priscila não vai fazer, a Pri não vai fazer isso, não vai fazer essa peça, né, depois do filme e tal. E ela lá, batalhando, terminou, falou assim, bora, gente, vamos levantar. E assim, eu conheço ela há muito tempo e ela realmente é uma operária, ela é uma operária da arte mesmo. Então, assim, a gente aqui levantando esse espetáculo, a agenda, todos os horários disponíveis,
ela lá, e é isso, é pintando, é serrando, a gente fazendo produção, porque a produção tá no sangue dela também. Sim. Né? Então a gente fazer junto, é costurando, é produzindo, é lixando, é varrendo. E ela não tem ela não deixou isso afetar não, a cabeça dela não, muito pelo contrário, eu acho que a potência artística dela tá mais forte ainda porque ela sabe onde é que ela pisa, ela sabe de onde que ela vem e ela mantém isso vivo. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar mais um pouco de filme, de novela, de teatro, né? Vamos saber como é que é estar, né, fazendo novela e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Você tem vida depois disso, né? É só um minutinho, nós vamos só beber uma aguinha e a gente já volta. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do teatro, do cinema e também da televisão com dois grandes atores, grandes artistas, a Pri Helena, que é juiz-forana, e o Tairone Vale, que não é juiz-forana, mas está aqui desde cedo. Você é o quê, Tairone? Desde cedo, eu sou de Brasília. De Brasília. De Brasília, você não sabia Mas disso, é juiz-forano, né? Estão aqui. Desde os 5 anos de idade aqui é mineiro. Então, vamos falar um pouco do que é fazer novela, né? A Pri com Volta por Cima, que é de 2023, né? 24? 2024. 24. E o Tairone Terra e Paixão, 2023. 2023 e 24. Você que fez novela das 7, você que fez novela das 9, como é que é isso? A gente tocou no primeiro bloco, né? É trabalhar de segunda a sábado, mas o que isso mexe com a carreira dos atores, né? O que é entrar na casa do Brasil de norte a sul, né? Em horários nobres, né? Os dois, né? Em horários nobres, né? O que é isso? A vida se transforma a partir daí? É muito trabalho, a gente falou de teatro, né? Que é ser o operário, da artista operário. E na novela tem isso também, mas se ganha dinheiro. Como é que é isso? O antes e o depois? Então... Tairone fez o Juan, né? Trabalhou diretamente com o Tony Ramos, que é um grande ator. Sim. Lembro de entrevista com vocês, que vocês falam um pouco da generosidade que é, né? Desses grandes atores aí. Vamos lá, Tairone. No meu caso, assim, foi até um susto. Eu estava ainda saindo da pandemia, quando eu recebi a ligação do produtor de elenco, que eu nem tinha tanta intimidade com ele, e ele me ligou convidando, né, para o papel, nem fazer teste, não, já convidando direto. Eu achei, a gente sempre fica muito, né, a gente mineirinho, né, escondido, a gente já disse, ninguém me conhece direito, não, de repente... Será que é um trote, né? Será que é um trote? E de repente rolar esse convite para trabalhar, né, justo, sendo um funcionário da fazenda do Tony Ramos e ter essa troca com ele e trabalhar com a Glória Pires, que eu já tinha feito um outro trabalho com ela, já conhecia também, e que são pessoas assim super generosas e entrar nesse mundo assim, né, trabalhando com esses figurões e estar nesse universo de novela das 9 foi uma coisa muito doida, mexe muito com a cabeça. Mexe muito com a cabeça, a gente não sabe o que vai ser amanhã, você vai dali pro mundo, ou se de repente a coisa vai voltar, se o teatro, quando que volta a ter A gente fica um momento assim onde a gente sente que você perde um pouco do controle do que está acontecendo, de como lidar com as expectativas disso também. Não é? Não sei, no seu caso. Nossa, para mim foi muito... Porque assim, como eu fiquei muito no Rio, e no Rio é muito... Tem muitas pessoas que fazem televisão, então você é reconhecida, assim, mas as pessoas te param um pouco, assim. Quando eu voltei para Juiz de Fora, eu lembro que teve no começo da novela, poucas pessoas me reconheciam, assim, mas teve um boom da Cacá na novela, e quando eu voltei para Juiz de Fora, eu entendi o alcance da televisão, assim, né? Como que
como que realmente você passa de uma pessoa desconhecida para uma pessoa que muitas pessoas conhecem. E a minha única preocupação, Marisa, é que, tipo assim, eu sou muito bagaceira, sabe? Assim, eu sou muito... E eu ficava pensando, meu Deus... O que é ser bagaceira? Ser bagaceira... Meu Deus, como é que eu vou explicar o que é ser bagaceira? É a gente sentar ali no Ficar à boteco ali sentar no boteco de tarde. Sabe? Eu sou do botecão. Sem cerimônia. Sem cerimônia, sentar no meio-fio, ficar doida no forró, no samba. E eu só ficava pensando, meu Deus. Agora estão me filmando. Meu Deus, agora. Eu lembro que eu fui num pagode que eu amo. Sair correndo com os cachorros pro veterinário, segurando 2 cachorros. Sim, como é que vai viver isso, assim, né? Mas depois começar a ficar cotidiano, assim, né? Você se acostuma com isso. E é muito gostoso você receber o carinho das pessoas, sabe? As pessoas... Seu papel cresceu na novela, né? Tinha uma história, teve uma gravidez, né? Você acabou quase como protagonista, né? Quando eu fui convidada para fazer a novela, eu já sabia que a Cacá seria a antagonista ali da história, que ela se relacionaria com o casal principal. Isso já era a sinopse da minha personagem. E que ela era uma capanga e tudo mais. Só que... teve uma cena... tem cara de capanga. Capanga, pois é. O povo olha pra gente e fala assim, vamos aqui, isso aqui dá... Acontece, tem cara de jagunço. Tem problema não, gente. Pode me chamar pra fazer capanga. Por favor. Adoro. E aí? Mas eu acho... Aí, o que aconteceu com a Cacá? Como ela teve algumas cenas muito interessantes, principalmente, acho que ali no núcleo do protagonista, com o Fabrício, assim... A Cláudia, que é a autora, ela... foi muito generosa comigo e ela começou a escrever para Cacá. Eu acho que teve uma cena da Cacá que foi o término do relacionamento dela com o personagem do Fabrício, que era a Cacá e o João, que foi uma cena dramática e era uma cena que me permitiu brincar muito em cena. E eu acho que aquilo ali deu um pouco de confiança na Cláudia e ela foi... espetacular no desenvolvimento da minha personagem. Porque novela tem muito disso, assim, né? Tipo... E você foi também convidada, como foi o Tyrone? Você teve que fazer teste? Não, para esse personagem eu fui convidada, porque a produtora de elenco dessa novela, a Dani, já tinha me convidado para fazer uma participação. Porque minha primeira participação na televisão foi na novela Travessia, que eu fazia uma presidiária, assim. Era uma participação e ela me convidou. E aí depois teve a novela, aí teve o filme, aí acho que ela já me convidou para esse personagem que inicialmente era um pouco menor, assim. E aí fui ganhando esse espaço por muita generosidade da Cláudia. Mas vocês mudaram depois daí, a televisão ensina, porque o teatro é intenso, né? Como é que é isso? Muda tudo na vida de vocês depois disso? Vocês têm a expectativa de novos convites? Você gostou de fazer televisão? Eu gosto muito, é muito bom, assim, financeiramente. É um período que você passa ali com um bom respiro, né? E você está fazendo muitos contatos, você conhece muita gente legal, muita gente bacana, e é outra linguagem, é outra ferramenta, e é sempre muito bom, e tá procurando, e tá fazendo um pouco de cinema, e tá, né, indo para outras plataformas também. Eu gosto muito de audiovisual. Mas estava sentindo muita falta de teatro também. O teatro falta, né? Sabe o que eu mais achei legal, assim, da novela? Eu amei fazer novela. E eu aprendi muito porque todo dia você está vivendo ali aquela personagem e em situações que nem sempre você tem tempo de ensaio, assim. Então, meio que a personagem, ela fica... pulsante. Sabe, você não tem tempo de, como no teatro, ensaiar várias cenas e pensar como que a personagem faria aquilo. Não, na novela chega, vamos gravar. Então, assim... Eu vi que você tinha... Eu fiquei assistindo, né, coisas que vocês já tinham falado. Eu vi que você tinha um caderninho que você escrevia qual era a emoção da cena anterior para você não se perder, para você entrar no personagem. Você tinha isso também, Tyrone? Não, eu sou menos disciplinado. Eu sou menos disciplinado que ela. Não tem caderninho, não. Eu vou no fluxo. Tyrone contracenou com Eliane Jardim, que te matou na novela, que né, me matou, Tyrone? foi uma cena muito interessante. Foi uma cena que eu revi agora também. Uma cena difícil ali, né? Como é que é? Mas é interessante, acho que isso que a Pri está falando, a gente acaba tendo mais, talvez uma certa mais liberdade, porque é isso, não tem tempo, então assim, às vezes a direção vai te dar ali uma orientação ou outra de como gostaria que fosse aquela cena, mas como não existe um tempo de preparação e está gravando muita coisa, você meio que chega, você criou em casa, você vou fazer por esse caminho aqui. E a não ser que você
que derrape muito, eles deixam passar. Então, assim, eu fui colocando, acho que meu personagem não tinha, eu fui sempre tentando colocar uma pegada um pouco mais de humor no personagem e foi indo, foi passando, sabe? E foi conquistando um pouco. Eu lembro de a gente terminar uma cena que não tinha nada, era uma cena super comum, e o Tony Ramos falava assim, pô, achei muito engraçado esse jeito que você fez, você enfiou esse caco assim e tal. Eu falei, então, e os diretores... vai embora. É porque e as pessoas as pessoas mais jovens assistem novela, o que vocês têm reparado, né? Que retorno vocês têm? Né? A gente está falando, né, de mudança de geração, a gente está falando de inteligência artificial, mundo de TikTok e agora. As novas gerações ainda assistem novela? Novela é uma coisa que vocês acham que vai perdurar ainda há muito tempo? Eu acho ou uma coisa que vai reduzir um pouco? Hoje fazer novela é o quê? 6, 7 meses? Ou mais? Depende, assim, né? Minha novela foi 10, não da novela no ar, da novela no ar foram 6 meses, eu acho. Mas de trabalho foram 10 meses. Novela das 9 eu acho que é 1 ano. No caso do Terra e Paixão, ela foi um pouco esticada porque a produção da Renascer, que veio depois, deu uma atrasada. Então a novela teve que Teve que dar uma estendida. Não lembro exatamente quanto tempo foi, não, mas deu uma esticada. Mas as pessoas mais jovens ainda assistem novela? Eu acho que bem menos, assim. Tô falando essa informação tirando de trás da minha orelha, tá, gente? Mas eu acho que, pelo que eu sinto, assim, a população, ela assiste mais... A TV chega mais, eu acho, que nas classes mais populares, assim, na casa das pessoas. Eu acho que a galera mais nova tem optado por assistir outras coisas, não sei se filme, série, outras produções de internet. Eu acho que hoje em dia a TV, ela acessa menos a galera mais nova, assim. Não sei, pode ser uma impressão, mas é o que eu vejo. Eu tenho essa impressão também, mas por outro lado... a novela, a TV aberta... Porque também tem muita gente que assiste a novela depois, né? Sim. Que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de assistir depois no canal fechado, né? Não sei, pode ser. E assim, eu acho que de uma certa maneira a gente ouve muito, eu não vejo novela, não vejo, ouvi isso, né? Quanto a gente ouve? Nossa, eu não vejo novela. Mas assim, em geral, quando você vai conversando, você vê que as pessoas sabem o que está acontecendo. Estão falando de Odete Roitman, está todo mundo falando de Odete Roitman. Então, seja depois pelo próprio streaming, ou pelo YouTube, ou resumo, ou no Instagram, eu acho que atinge ainda uma boa quantidade, apesar de que, obviamente, tem que ser reduzido, né, com essa quantidade de oferta que a gente tem, né, de streaming, YouTube e tal, competindo ali pela atenção, mas ainda tem uma penetração surpreendente ainda. A gente falou da dificuldade do teatro, né? Falamos muito da dificuldade do teatro. O audiovisual, por outro lado, eu tenho ótimos números aqui, né? O audiovisual movimentou 70,2 bilhões de reais no PIB do país, né? E trouxe mais de 600 mil empregos. Emprega mais de 50% a mais do que as montadoras de automóveis no Brasil. Ou seja, a gente está com uma potência, né? Como é que vocês veem isso? E polui né? muito menos, né? Polui muito menos. Então, eu estou falando de empregos diretos, né? De esses 600 mil, empregos diretos, diretos, indiretos e induzidos. Ou seja, é uma das grandes indústrias do país. Sim. Vocês acham que há um respeito ou ainda precisa de mais respeito, né? Como é que vocês veem, né? Eu queria que comparassem um pouco o audiovisual, né? Os dois aí que já, né, estiveram em novelas, você também no cinema, né? Tairone também no cinema? Sim, também no cinema também. Então, como é que vocês veem o momento do Brasil do audiovisual? O que tem de bom aí sendo feito? O que vocês estão assistindo e o que vocês estão participando? Tá, olha, eu acho que o cinema brasileiro, ele tá em muita alta, mas eu acho que produções maravilhosas sempre existiram. Acho que a gente tem conseguido ganhar mais adesão popular, né, no nosso cinema. Acho que o Ainda Estou Aqui foi muito importante para isso, porque trouxe os jovens para a sala de cinema para assistirem filmes nacionais, né? Porque a gente não tem uma política que invista também em produções nacionais. A gente compete com lançamentos quadrilionários estrangeiros e a gente quase não tem espaço nas salas de cinema. Então, eu acho que tudo isso atrapalha na popularidade do cinema brasileiro, do cinema nacional. Mas eu acho que, hoje em dia, a gente tem tido os olhares voltados com um pouco mais de atenção para o que tem sido feito aqui no Brasil. E acho que isso é muito positivo, tanto para a gente para
para a galera da indústria cinematográfica, quanto para o público, porque eu acho que quanto mais a gente vê coisas nossas, mais a gente se identifica ali, a gente fica buscando menos o padrão de fora, né? E acho que a gente tem feito coisas maravilhosas, assim, sabe? Os filmes, se alguém quiser indicação de filme brasileiro, entra lá e vê os filmes que foram indicados a serem os representantes do Brasil no Oscar esse ano. São filmes maravilhosos, muitos já estão disponíveis no streaming, se não todos. Mas custa chegar aqui, né, gente? Custa. O filme com Wagner Moura, esqueci o nome agora, mas O Agente Secreto. O Agente Secreto não chegou aqui de fora ainda, né? No cinema? No cinema. Aqui não sei. Custa, e chega também e fica rápido, né? Sim. Eu fui assistir Malês, do Antônio Pitanga, sábado, tinha pouquíssima gente no cinema também. Né? Então, assim, a gente tem que incentivar mais as pessoas de Quando fora, você fica sabendo que o filme está na sala de cinema, ele já saiu da sala de cinema, porque a gente não tem esse tempo do burburinho. E existe, inclusive, muitas movimentações assim, de regulamentação, por isso que é tão importante a gente apoiar a Ancine, porque existe uma luta muito forte do setor audiovisual para buscar um mínimo de equidade assim, entre as produções nacionais e as produções internacionais, tanto nas nossas salas de cinema quanto nos streams. Por exemplo, uma série que é produzida no Brasil dentro de plataformas de streaming famosas, às vezes a série inteira recebe o orçamento que uma produção americana recebe para fazer um episódio. Então, uma série inteira do Brasil recebe a verba de um episódio de uma série americana. Isso uma série bem baratinha. Isso já mostra uma desigualdade muito grande e uma desvalorização muito grande do que a gente produz aqui. Mas talvez, acho que se houvesse mais leis mais regulatórias que exigissem um pouco mais de espaço para isso? O que você acha, Tairone? Sim, eu acho que seria uma boa solução e sempre quando a gente entra nessa discussão, isso é algo que sempre me revolta muito, porque eu sempre fiz essa comparação da indústria da arte, mais especial, né, a gente está falando do audiovisual, mas da arte em geral, com a indústria automotiva, por exemplo. E ninguém questiona os benefícios, né, os incentivos fiscais que se apresentam para a indústria automotiva, por exemplo, ou para o agro, por exemplo, mas todo mundo questiona os benefícios ou os incentivos que, né, as leis Rouanet da vida, as leis do audiovisual, Ancine, todo mundo questiona ideologicamente, né, ainda taxam os artistas como né, mamadores da teta do governo, como, né, bandidos e vagabundos ou coisa do tipo, sendo que é uma indústria que, bem, não polui, tem um retorno, um retorno muito alto, um retorno maior, né, fiscal, e a gente continua não tendo respeito. A gente estava falando, né, no início sobre como é fazer teatro, como é fazer coisas aqui em Juiz de Fora, quer dizer, a gente tem leis e tal. Eu passei por antes da pandemia ainda, para tentar captar, conseguia duras penas, porque eu tinha aprovado meu solo na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, foi um sufoco para captar, e você não vê as empresas locais investindo na arte. Então, gente, a gente está questionando aqui essa questão. Vocês acham que precisa, então, ter mais leis que incentivem a ter mais produção audiovisual, tanto na televisão quanto no próprio streaming, né? Os próprios canais Netflix, né? Vocês acham que deveria haver alguma lei com essa proteção? Como tem em outros lugares, né? Eu acho que já tem algumas. Eu acho que a gente tem caminhado para melhorias, mas eu acho que ainda tem muito a se fazer, assim. Então, sim, eu acho que a gente precisa pensar em leis mais firmes, né? Mais abrangentes, mas que favoreçam o que é produzido aqui no Brasil. Agora, eu acho que vale também a gente fazer aqui um adendo, um lembrete, que eu acho que o Juiz de Fora está passando por um momento muito interessante no audiovisual e acho que vai passar por momentos ainda mais interessantes, uma vez que a gente tem muitas produções, né, que vêm oriundas principalmente da galera da universidade, né? E agora com essa vinda do polo,
audiovisual, né, da Zona da Mata, quer dizer, com um trabalho feito em Cataguases nos últimos anos incrível, e agora migrando para Juiz de Fora, então quer dizer, né, através da prefeitura já temos aí um primeiro estúdio de cinema e toda uma política, uma ideia voltada para esse incentivo do audiovisual juiz-forano. Então eu acho que o Juiz de Fora está com a faca e o queijo na mão, e eu acho que se souber cortar, vai poder se despontar bastante aí enquanto polo de indústria. A gente tem um festival de cinema aqui também já há muito tempo, né? Que tem esse incentivo, esse estímulo aí. E a gente, a faculdade, né, de cinema é nova, relativamente nova dentro da universidade. Então a gente tem uma geração se formando aí nisso, né? Mas já tem muita gente boa e muita coisa legal sendo feita por esse pessoal. Então, é o primeiro plano, né? O Festival de Cinema, que inclusive acontece em novembro esse ano. E é um festival muito importante para deixar esse movimento cinematográfico assim, Juiz de Fora vivo. Você também dirige, Pri? Dirige, escreve? Dirijo e escrevo, mas para eu atuar. Porque, tipo, o Grila ele foi criado exatamente para isso, assim, porque eu não queria ficar esperando convite, eu queria fazer coisas legais. E eu falei, bom, ninguém escreve para mim, ninguém me chama para fazer nada, então eu vou produzir minhas próprias coisas. Aí eu comecei a desenvolver a direção, a escrita, assim. Inclusive me dirigiu num curta que ela escreveu, e aí, em contrapartida, eu estou dirigindo ela. Vocês fizeram essa parceria. Fizemos essa parceria, sim. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar falando de Doce Árido, que é o espetáculo, né, que está todo mundo curioso, né, a gente está falando aqui, mas o espetáculo que está em cartaz aqui em Juiz de Fora e que a gente vai saber, né, no próximo bloco se eles vão com esse espetáculo para outros lugares aí. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de arte com os artistas Pri Helena e Tairone Vale, os dois que jogam nas 11, né? Fazem teatro, televisão, cinema. E vamos falar de teatro agora, do Doce Árido, que é a peça que foi escrita e está sendo dirigida pelo Tairone Vale, e tem a Pri Helena e mais duas atrizes, Rebeca Figueiredo e Lela Paganini, que estão lá no palco, né? Como é que foi esse encontro de vocês aí? Eu sei que é uma peça que fala muito das mulheres, são 3 gerações, né? Isso. Que estão aí em volta do doce de leite, né? Queria saber como é que foi isso, Tairone, escrever para mulheres e se elas chiaram muito com seu texto, quiseram botar o toque feminino ali. Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro? Então, esse texto, na verdade, assim, a origem dele, eu escrevi ele lá para 2013, e eu, particularmente, eu tenho bastante textos com protagonistas femininas. Eu sempre tive muito, eu sempre escrevi muito com mulheres falando, por algum motivo. Acho que Chico Buarque te inspirou. Eu acho que o que vocês falam é bem mais interessante do que o que a gente fala, né? E aí fomos, né, revisitando, e agora na hora de revisitar esse texto, tinha muitas coisas que me incomodavam e muito mais a elas. Então foi muito bom, foi muito potente esse encontro, porque, quer dizer, de 2013 a 2025, o mundo, o olhar e acho que as ideias feministas estão sendo mais disseminadas e necessitando de uma escuta maior por parte dos homens, né? Então, acho que para mim foi muito interessante fazer esse exercício de escuta, de ouvi-las enquanto mulheres, enquanto artistas também, para que o texto ele pudesse ganhar ainda mais potência em cima das propostas, né, que a trama trazia.
Né, Pri? A gente fez... Tem alguma coisa relacionada quando você foi ao deserto de Atacama e aí você escreveu isso lá? Eu li isso, a gente fica lendo, né? Tem. Eu sempre, primeiro, assim, a minha família é muito roça. Eu sou muito ligado com roça, aqui, Leopoldina, o doce de leite que está presente na peça é muito história da minha família também, sabe, desse encontro. E eu fiz essa viagem quando eu fui para Atacama também, que eu também vi muitas mulheres lá, né, ao longo do deserto, né, na Argentina, no Chile, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres solitárias, muitas mulheres abandonadas, muitas mulheres tendo que dar conta de toda a família, dar conta do sustento da casa e ainda ter que, né, manter um sorriso no rosto. Ainda tem que sorrir, né? né? Tem que sorrir, né? E eu fui vendo, sei lá, fui passando por um pouco desse sentimento de área de motocicleta, né? Onde a gente vai vendo o que acontece lá, o que acontece aqui e do que tem em comum com esse universo feminino desse abandono. E com certeza essa viagem foi uma das inspirações, junto com o que eu já via, eu já sentia no meu entorno, na minha formação, né? Minha formação, minha família sempre é muito baseada no matriarcado. A gente tem matriarcas na minha família, eu tenho mulheres também abandonadas e que tiveram que criar família sozinhas também. Então acho que eu fui ligando um pouco disso tudo no nascimento desse texto. E aí, Pri, como é que vocês entraram, né? Como é que foi essa leitura de vocês e essa mudança, né? Bom, Doce Árido, na verdade, quando a gente começou a se debruçar em cima desse texto, foi para fazer esse trabalho lá na Cal, que aí era uma direção do Leonardo Cunha, que está dirigindo esse espetáculo também junto com o Thay. Mas eu acho que quando a gente mergulhou mesmo nesse texto foi esse ano, quando a gente fez uma imersão em Leopoldina, que foi uma imersão maravilhosa, assim, que a gente teve contato com a produção do doce de leite, sabe? Com a ordenha. A minha infância vem muito da roça, então isso já é uma realidade que me atravessa, assim. Essa experiência me é muito nostálgica, mas eu nunca vivi na roça. A realidade de uma criança que vai na roça para passear nas férias é muito diferente da realidade de uma criança que mora na roça, né? Então, para mim, Doce Árido, apesar de me ser muito familiar, porque é uma história sobre mulheres, é uma história sobre matriarcas, eu venho de uma família onde as mulheres, elas, sem a menor dúvida, são figuras muito mais fortes do que as figuras masculinas, sem a menor dúvida. Mas também foi um universo de muita descoberta, assim, de conhecer a lida diária nessa roça, né? De conhecer a produção de doce de leite, de entender como que o doce de leite em Minas, ele movimenta realmente gerações de famílias, assim, né? Como que é algo tão artesanal, né, Thay? Assim, como que envolve gerações, assim. E para mim, Doce Árido é uma peça, um texto escrito pelo Tairone. A gente transformou muito esse texto durante os nossos ensaios, então acho que é um texto muito feminino, apesar de vir dele, assim, porque o Thay também foi muito generoso nessa construção, de ouvir coisas que às vezes pra gente já era muito claro, mas para ele enquanto homem nem tanto. Então eu acho que foi uma troca muito legal, assim, pelo menos da minha parte. Foi muito interessante esse nosso diálogo. Discutimos muitas coisas, abrimos várias gavetas até encontrar a aridez do nosso doce ali, né, nesse processo. Mas foi um processo muito, muito rico, e essa peça é uma peça muito importante de existir, porque fala sobre mulheres que são abandonadas, mulheres que vivem numa solidão absurda e que se veem ali no desafio da sobrevivência e ao mesmo tempo tendo que dar conta da casa, da alimentação, de não deixar a peteca cair, né, de ser a base ali mesmo da família. Engraçado que vocês falam de um cenário que me parece mais rural, né? Fazer o doce, uma coisa muito em volta do tacho ali. E essa mulher rural sempre foi invisibilizada, né? Essa mulher ela é forte por natureza. A gente pensa na fragilidade muito da coisa mental, né? Da ansiedade ou das angústias, depressão, numa mulher mais urbana, né?
essa mulher rural é aquela que a gente pensa que é a fortaleza, que ninguém olha para ela. Não sei se isso está no texto, né? Ainda não, eu queria ter ido nesse final de semana, mas vou no próximo, né? Eu não sei, vocês falando, me vem um pouco isso. Tem isso também. E estou vendo a repercussão maravilhosa nas redes de vocês, né? Nas redes sociais, todo mundo elogiando e falando que sai transformado da peça, né? Sim. A gente falou muito sobre essa coisa, né, Thay, da secura dessas mulheres, mas ao mesmo tempo não só, e dessa invisibilidade delas também, que são invisibilizadas inclusive pela própria arte, né? Porque a gente vê poucas obras que falam sobre essas mulheres, principalmente do interior. Sim. E principalmente do interior de Minas, que é a nossa maior referência. E juntando também com um tema que também me é muito caro, que eu sempre escrevo muito sobre, que é alguma questão relacionada à saúde mental. Né? Que assim, nós no meio urbano, a gente tem muito acesso a terapias, a encontros, né, esse tipo de abertura. E um dos temas talvez um dos principais que me instigaram lá, do início, lá em 2013, quando eu escrevi esse texto, é justamente como que seria uma situação, né, para eu pesquisar. De uma estabilidade, sem tentar dar, sem ser muito spoiler, mas de um acontecimento, de algum fato que desestabilize mentalmente. Eu ia falar da violência doméstica. Passa por aí também, mas também assim, essa questão de como lidar com questões, né, que nos afetam, que nos desequilibram mentalmente, quando você está, né, isolado no meio do nada, quando você tem uma total ausência de recursos também. Como é que essas mulheres lidariam com esse cenário, né? Sim. E assim, não generalizando, porque óbvio existem exceções, mas assim, a maior parte dessas mulheres, o machismo que atravessa a gente, o que atravessa elas é muito pior. Principalmente porque essas mulheres, elas são criadas para não desagradarem, para não contestarem, para não sentirem. Então, assim, até chorar para essas mulheres é menos permitido, assim, né? Que é a questão da fortaleza, né? De ser sempre forte. E acho que explorar esse universo feminino tem sido muito rico. A Laila e a Rebeca, que são as atrizes que dividem a cena comigo, também, elas são atrizes que são mineiras, então a nossa equipe é muito mineira, então todo mundo trouxe um pouquinho para ir montando esse espetáculo, um pouquinho de si, assim. Uhum. E eu vi o cenário também, né, que é desafiador, né? O cenário que vocês estão ali, o chão se move, né? Como é que é isso, assim, né? Esse cenário, como é que foi pensado isso, né? De quem que é, né? Esse cenário. A nossa diretora de produção e de arte, né, a Cris Borgiazot, daqui de Juiz de Fora também, ela fala uma coisa que é assim, uma coisa que inspirou ela. Essa ideia do chão foi uma coisa que ela trouxe, que a gente ficou, né, desacreditado, inclusive, no início. Né? Será que isso vai dar certo? Será que a gente vai conseguir bancar isso aí? Mas que ela falava assim, que quando falta chão, falta tudo. Então, a ideia desse chão ser completamente instável, né, e de todo passo ele está em desequilíbrio, ele combina muito com a instabilidade que entre as relações dessa casa. Eu achei fantástico isso, assim, né? Essa coisa legal do chão, que você tem que se equilibrar o tempo inteiro. Né? A mulher que precisa se equilibrar o tempo inteiro para talvez manter a sanidade, eu não sei o que é essa. A tentativa do equilíbrio, assim, né? E que tem ali toda uma troca às vezes durante um mesmo diálogo, da gente, como em todo diálogo, a gente tem uma inversão, às vezes, de poderes, né? Quem está por cima e quem está por baixo num determinado embate. Isso acontece também ali no palco, de quem está um pouco mais para baixo e de repente com dois passos a situação ali se inverte. Então está sendo muito interessante explorar esse jogo, né, nessa camada de um subtexto que a gente vê acontecendo ali, né, no palco, nesse palco instável. Uhum. Vocês estão em Juiz de Fora, já tiveram no primeiro final de semana, estarão no outro final de semana, que é 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, às 20 horas, no Teatro da Praça Céu, em Benfica. E no domingo,
às 19 horas com acessibilidade em Libra. Isso que eu ia falar. Começamos a falar nisso no primeiro bloco, né? Mas falar um pouco disso. Tem uma vontade de vocês dessa resistência e dessa inclusão, né? Vocês foram para um teatro que não está no centro da cidade, né? Vocês estão fazendo uma peça inclusiva aos domingos com Libras, né? Sim. Tem essa preocupação em vocês? Isso é de vocês? O teatro é político também? Se ele não for político, tem alguma coisa errada. Então, toda arte é política. Mas, sim, o fato de ter feito na Praça Céu foi algo que pra gente foi muito caro e importante, porque como é um espetáculo apoiado por lei pública, a gente também quis levar esse espetáculo para um lugar onde a população tivesse mais acesso, onde as pessoas da Zona Norte tivessem mais acesso, porque no centro de Juiz de Fora já tem teatro, as pessoas já sabem, né? Então a nossa ideia é exatamente contribuir para uma criação de um público ali na Zona Norte, e acho que o fato da gente descentralizar a cultura é um movimento importante nesse cenário, e a questão da acessibilidade também. Todos os projetos que a gente faz enquanto produtora lá, falando sobre o Grila, né, que a gente coloca, que a gente escreve, a questão da acessibilidade é um dos pontos primordiais para a gente, mesmo que ainda seja muito difícil a gente acessar essas pessoas, a gente tenta levar o máximo que a gente consegue a possibilidade delas estarem assistindo aos espetáculos, assim. Então, acessibilidade em Libra, a gente tem também um profissional aos domingos que recepciona pessoas com deficiência, a gente tem feito essa questão de estar na Zona Norte, e a gente faz uma divulgação bem forte lá na Zona Norte mesmo. A gente tem também uma abertura para alunos de escolas públicas, a gente tem uma parte dos ingressos. E os ingressos são com preços acessíveis, as pessoas conseguem ir, tem né? Sim, os ingressos são preços acessíveis, a gente tem cortesias para alunos de escolas públicas, pessoas surdas pagam um valor muito menor também nessas sessões aos domingos, porque a gente queria muito encher o teatro e que a gente queria muito que essas pessoas assistissem a nossa peça também, sabe? E para comprar, na hora vende e... Vende na hora. Esse final de semana, a nossa expectativa é que a procura seja um pouco maior, porque geralmente acontece isso, né? Tem o burburinho, então a minha dica é que quem queira assistir vá até o Simpla e compre por lá antecipadamente, para não acontecer de na hora não ter ingresso. Então, acessando o Instagram da peça, né, @Dociárido, vai achar lá o link para compra, né, direitinho. Sim. Lá para... E vocês pretendem viajar com esse espetáculo? Vocês já têm... Como é que está essa agenda? E como é que está a programação de vocês? A gente já tem nós temos 4 cidades, né, que a gente também foi contemplado no Aldir Blanc para circulação. Então a gente vai fazer Muriaé, Barbacena, Ubá e São João del Rei, né, muito provavelmente em janeiro, no início do ano. E estamos já começando a discutir a nossa ida para o Rio também, né, que é um lugar onde a gente também, quer dizer, uma grande vitrine, onde a gente tem contatos, onde a gente tem, né, bastante conhecidos da área, e que de lá a gente sabe que a gente consegue mais visibilidade para poder circular mais, porque a ideia é ter vida longa, muito longa. Claro, né, vida longa, o teatro, né? Sim. E que precisa sobreviver também, né, gente? Sim, claro. E não sei, mas assim, eu imagino que em cidades maiores vocês conseguem cobrar os ingressos, né? Ter ingressos mais caros, ter um pouco, eu não sei como é que é isso na vida de vocês, mas tem isso de na cidade maior você ter possibilidade de cobrar mais, de levar mais gente, né? Eu acho que quando a cidade tem a cultura é um pouco mais assim aflorada, né? Eu acho que as pessoas têm o costume de pagar para assistir o teatro, né? Pode pagar mais. Mas eu acho já que a nossa faz parte ideia da rotina, né, a arte, né? Mas eu acho que a nossa ideia é mais assim rodar, participar de festivais também, sabe? Assim, conseguir. Eu queria ir com essa peça para todos os tipos de cidade, assim, menorzinhas e maiores. Opa, eu sou de Guarani, vamos levar Aí, Guarani. Olha, já fechamos mais uma. Alô, Guarani, já estamos Alô, Guarani, vamos lá. Guarani tem já fomos cobrados, inclusive, porque a Edmárcia, que é de Guarani, também foi assistir a peça e falou assim, gente, vamos levar para Guarani. Então, gente, estamos fechados. Então, Guarani fechou. Eu posso ser embaixadora de vocês, embaixatriz, embaixadora de vocês em Guarani. Mas sabe, a Tairone tinha prometido para mim um cenário que coubesse num carro, que ia ser fácil.
facinho da gente viajar, sabe? Eu não disse qual carro. Não disse qual carro, nem... mas um carro. Que carro? Uma van, um ônibus. um ônibus, um macro-ônibus. 2 aviões. Vai ser bem fácil. Vamos falar de futuro, né? Eu queria que vocês fizessem assim, uma avaliação da carreira de vocês, em que momento vocês estão, né? E o que vocês recomendariam para quem está nos assistindo, né? Quem quer ser ator, qual que é o caminho? Quem quer ser ator, quem está se envolver com as artes, qual é o caminho? Uau, excelente pergunta. Aí, se você descobrir o caminho, você me conta. Você me conta. Eu, primeiro, onde eu estou? Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana e eu digo o seguinte, se na minha cabeça eu não tiver a sensação de que eu estou só começando, é porque eu já estou indo para o fim. Então, assim, eu tenho essa sensação de que eu estou só começando, de que meu auge, meu ápice ainda está longe, ainda está por vir. A dica que eu dou para quem quer começar, não só atuar em qualquer coisa, ao invés de focar na expectativa, vou falar até olhando para a câmera, para né? Para 2. Acho que a sua é 2. Vou falar para 2. Ao invés de focar na expectativa, foca naquela história que você está contando naquele momento, foca em fazer aquela história o mais potente possível, em você se entregar o máximo possível para aquela história, para aquela peça, para aquela atuação, para aquele papel. Porque se ele for muito bem feito, as consequências depois elas vêm, mas o importante é você pensar em você como artista. Não pensa no, eu quero um sucesso, tá na TV, tá. Não. Foca na sua arte. Maravilhoso, porque tem isso, né? Ele falou de fã, o pessoal acha que vai pro TikTok e já vai... Porque a gente isso mais escuta, artista, isso, né? como é que eu faço para ir para televisão? Enfim. Sua vez, Pri, de dar seu recado para... Meu né? recado... Olha, nossa, é tão difícil falar isso, né? Quando as pessoas perguntam assim, qual a dica que você tem? Eu acho que eu vou um pouco nessa onda aí do Tyrone, que é meio que uma coisa assim, autoajuda, mas é porque eu tento isso, sabe? Eu tento praticar esse mantra, assim, mas que é de tentar aproveitar o caminho, porque muitas pessoas falam assim, nossa, você chegou lá, né? Eu falei, gente, chegou lá onde? Onde que eu cheguei? Você foi, inclusive, na entrega do Oscar, né? Fui. Você estava lá acompanhando. Fui para Los Angeles, fui para Veneza, e foram momentos muito maravilhosos. Mas isso são momentos. Se a gente ficar só apegado aos momentos, a gente pira totalmente, porque nem sempre você vai emendar um trabalho no outro, nem sempre você vai estar em um já sendo cogitada para um outro. Isso não significa que você, nossa, acabou minha carreira, ou isso deu errado. Tipo, não, as coisas levam um tempo para acontecerem, as coisas têm o tempo que elas precisam ter. E eu acho que se a gente aproveita o caminho, se a gente entende que o caminho é que é o gostoso e as consequências elas vão chegar, se você se dedicar, se você fizer com amor. É óbvio que não é só isso, não é política da meritocracia, porque não é falta de oportunidade, é excesso de barreiras, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa contar muito. Mas eu acho que se você fizer o seu melhor ali, as coisas vão chegar. Mas não adianta você fazer o seu melhor e não estar aproveitando o caminho que você está vivendo, sabe? Porque o chegar lá pode nem chegar. A gente nunca sabe como é o dia de amanhã. Eu tento experimentar e viver e me apaixonar pelo que eu estou fazendo no momento presente, assim. Principalmente de teatro, atuação, enfim. O personagem que eu estou vivendo agora é a melhor coisa da minha vida. A entrega total. Total. Acho que a gente podia lançar um livro de autoajuda, que tal? Mas aí eu ia precisar ler ele, né, Dorothy? Pra ver se melhora um pouquinho. Eu também. Gente, prazerzão conversar com vocês, né? Que convidar, né, todo mundo para ir ao teatro, para acompanhar a carreira desses dois, que não começou ali, não é só, né, tá na telona, né, ou entrando nas casas da gente, mas o teatro que faz vocês serem, né, o que são, né, e ter chegado, claro que não por mérito, mas estar lá nesse lugar que a gente quer ver, né? Eu adoro ver o Tyrone em cena e você em cena, a gente vê verdade naquilo que vocês fazem, né? E são grandes atores por isso, né? E ver a gente, né, conquistando coisas, né? Ver pessoas da nossa cidade, ver pessoas como a gente conquistando maravilhoso, coisas. Né? Acho que a gente torceu em dobro, né? A gente torce em dobro
quando vocês estão lá e o nome que vocês levam, né, da cidade para todo lugar, né? Maravilhoso. Prazer. Por isso assistam Doceárido, que é um espetáculo 100% juiz-forano, feito aqui, com os parafusos comprados em lojas daqui. Então, assim, não tem como valorizar mais a arte da nossa cidade do que o que a gente fez nesse espetáculo. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei conversar com vocês. Esse foi o JF Entrevista, em que a gente falou um pouco de tudo aqui, principalmente da arte. A gente fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá.